Olá, boa noite, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com uma convidada sobre transformação. Transformação e a técnica da constelação familiar. O que a transformação tem a ver com constelação familiar e o que a constelação familiar pode contribuir com a nossa transformação. Enquanto o pessoal entra, eu vou tentar, tem muito tempo que eu não faço live, então eu vou tentar fixar aqui o comentário e vamos aguardar as pessoas. Vamos mandar aviãozinho, quem tiver aí, Val, que já está aqui. Como é que faz para fixar? Olá, Beth, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Ana. Oi, seja bem-vinda. Muito Você obrigada. Sabe fixar comentário? Não entendi. Eu acho que... Peraí. Fixar comentário. Fixar comentários. Para mim aqui tá subindo. Os comentários estão subindo. Boa noite, Sibeli, boa noite, Ângela. Oi, Sibeli, boa noite. Pois é, mas como que eu faço para fixar esse comentário? Puxa vida. Vai rolando, né? Vai descendo. Se perder alguma coisa, você puxa para baixo. Aqui, ó. Ele tá aparecendo para você? Oi, Marcos, boa noite. Bom, eu não tenho ideia de como faz para fixar o comentário. Deixa eu ver aqui. Desativar a pergunta. Não. Enfim. Para mim não está aparecendo nem os coraçõezinhos. Bom, não vamos ficar mexendo, não, né? Porque nós não somos experts no assunto. E aperta ele, o que? O comentário, Sibeli? Já achei. Obrigada. Nada como a gente ter os universitários para ajudarem a gente. A vida é um aprendizado. Olha só, hoje a gente é a falta de prática, tá vendo? A gente fica um tempo sem fazer e acaba acontecendo isso. Eu vou diminuir aqui o som, porque senão fica demais. E a gente vai já dar início, então, às pessoas que estão aqui. Então, a gente tem que respeitar, né, a presença. Todo mundo, quem puder mandar coraçãozinho, mandar aviãozinho. Deixa eu só mandar aqui. Vamos ver aqui para minha filha, ela não vai assistir mesmo, então. Vamos lá. Quem tiver, tá? E eu acho que é isso que a gente tem que aprender a aproveitar na vida, né? São aquelas pessoas que estão presentes, que estão conectadas, que estão em sintonia, que estão... deixa eu mandar para a Sofia, que ela pediu, não sei se ela vai conseguir por causa da neném, mas deixa eu mandar aqui rapidinho para ela e a gente já dá início. Pronto. Então, agora, com certeza... Vamos começar. Bom, hoje nós vamos falar sobre transformação, né? Transformar a nossa vida, se transformar como pessoa, transformar as situações. E depois, no final, a gente vai ter uma surpresa aí para quem está presente. Então, fiquem até o final, eu aconselho. Vai ser uma live curta. A nossa ideia é fazer lives durante pelo menos aí 3 a 4 semanas, eu e Paulo, sobre alguns assuntos que nós vamos trazer para vocês, que nós consideramos não exatamente assuntos importantes, mas de auxílio,
Nós estamos aqui nos abrindo a serviço da humanidade, a serviço das necessidades que as pessoas estão manifestando nesse momento. Nós somos terapeutas, a Val já vai se apresentar, porque eu vou passar a bola para ela, e nós vamos fazer aí 3, 4 semanas de lives para vocês, com surpresas no final, né, e explicação de coisas que vocês buscam ou até gostariam de buscar, mas que vocês nem sabem como. E o que é transformar, né? Se a gente procura a palavra transformar no dicionário, ela vem para a gente como tomar nova feição, dar uma nova forma a alguma coisa. Ou você passar de um estado a outro. Ou até mesmo, oi Daniela, boa noite, oi Beatriz, ou até mesmo você passar de uma condição a outra, né? Vou falar assim rapidamente sobre o meu cabelo, que foi um escândalo para alguns, porque eu sou loura desde, sei lá, desde a minha existência, né? Nunca ninguém me viu com uma cor de cabelo escura. Que a princípio nem seria essa cor, seria uma cor muito mais clara, um tom mais ruivo, e por um erro de tinta, ou por uma troca, porque eu nunca nem usei tinta no meu cabelo, enfim, eu fui lá e fiz e acabei gostando. E aí até o meu cabeleireiro me ligou, ele é meu amigo já há muitos anos, e ele falou, meu Deus, como ficou e tal, e aí, você está se sentindo bem? Eu falei, tô. Por acaso eu me olhei no espelho, olha que é uma grande transformação. Obrigada, Marcos. Foi uma grande transformação e eu podia estar ali no espelho chorando, né? E falar, e agora o que eu faço? Ir na farmácia comprar outra tinta. E eu falei, não, eu vou curtir. Vou curtir porque essa é uma transformação, inclusive, que está acompanhando um momento meu de grande transformação, né? Que a gente depois lá na frente acaba tocando no assunto para Val não também perder o momento dele. Então, nós hoje vamos falar sobre a constelação familiar, ou constelação sistêmica, ou transformação transgeracional, como algumas pessoas, inclusive uma grande mentora que eu já tive há muitos anos atrás, quando ainda nem se falava muito em constelação familiar, e ela tratava a constelação como essa forma, uma transformação transgeracional. A constelação familiar é uma técnica que foi criada pelo psicólogo, pelo filósofo e teólogo Bert Hellinger, um alemão, que ele começou através de uma observação de estudos que analisavam as esculturas familiares, né, os contextos familiares. Ele começou a fazer uma análise sobre isso e a perceber como era esse contexto, como era o comportamento de cada um, inclusive o pertencimento de cada um dentro da família e a aceitação de cada um dentro da família. E a gente não fala só disso, a Val depois com certeza vai explicar melhor, porque eu não tenho autoridade para isso, eu sou curiosa e usuária, né? Inclusive das nossas gerações, e por isso transgeracional. Porque a gente, quando encarna, quando a gente vem para esse plano, e sobre isso eu posso falar, porque eu sou também terapeuta de acordos espirituais, a gente firma um contrato, né? Tem um contrato nosso, mas a gente já vem também com uma carga de toda uma hereditariedade, de uma ancestralidade existente, a qual a gente não pode e muito menos deve negar, tá? E o principal objetivo, né, da constelação é fazer vir à tona e tomar consciência dessa influência das relações familiares nas nossas vidas. É tratar a raiz para que a gente possa se estabelecer como pessoa e se estabelecer como essência nesse contexto desse plano que a gente vive. E aí cabe uma coisa, né, que a gente lidar com a transformação, ou a gente começar a ter consciência de que a gente precisa transformar alguma coisa na nossa vida, ou a si mesmo, que seja, traz muito medo. Por quê? Porque nós estamos habituados a termos segurança. Nós estamos habituados a termos uma noção ilusória de que a gente só consegue se manifestar em essência se a gente tiver segurança. E o que é segurança?
Será que a segurança realmente existe? Ou ela também foi um padrão ilusório criado para uma sociedade para que a gente tivesse, né, que cumprir determinados padrões, e aí nós nos estabelecermos como padrões, e aí nós temos comportamentos que, se você sai deles, essa pessoa é criticada, essa pessoa é excluída, essa pessoa como que eu vou dizer, que agora até pouco tempo teve uma palavra que se usava muito, né, no BBB, que parece, eu não assisto televisão, muito menos BBB, mas que as pessoas falavam, cancelada. Então você tem um cancelamento da sociedade, às vezes até da sua própria família, porque você não seguiu aquele padrão. Então nós não nascemos para termos padrões, e muito menos nascemos para sermos padrões. Hoje nós estamos entrando aí no padrão do marketing digital, no padrão da mídia digital, onde a frase que a gente mais escuta é: se você não estiver dentro, você está fora e você vai ser eliminado e ninguém vai te seguir. Quem estabeleceu esse padrão? Então nós estamos saindo de um paradigma para entrar em outro. Sim, é necessário que a gente esteja exposto, é necessário que a gente apareça para se fazer presente, mas eu acho que a consciência maior dessa presença tem que ser a minha contribuição para você. O que eu posso ser para você, né? Dentro desse contexto exigido, desse padrão exigido da mídia digital, do contexto digital, sem que eu me viole, sem que eu me violente. Porque o meu trabalho ele vai continuar existindo. O poder que eu tenho de transformar vidas, ele vai continuar existindo, e eu espero que ele exista até o último dia da minha respiração, que é o que eu quero. Eu amanhã posso ser trilhardária, não interessa, eu vou continuar trabalhando. Enfim, então agora eu vou passar a bola para Val, para que ela se apresente, para que ela entre nesse contexto que é maravilhoso, para explicar para vocês muito melhor do que eu, e no final tem aí uma surpresa para vocês. Vamos lá, Val. Boa noite para todo mundo que está participando aí. É muito gratificante poder fazer essa live, né? Continuar aí com esse trabalho nas mídias digitais. Isso que pegou a gente de surpresa, né? E fez a gente, quem não trabalhava, eu era uma pessoa que não trabalhava muito nesse formato, e me vi aí obrigada agora a estar dentro das redes. Então eu sou a Val. Eu trabalho com terapias integrativas e sistêmicas há 10 anos, 10, 11 anos, e trabalho com constelação familiar, que é a minha ferramenta principal no momento. Eu não sei se todo mundo tem algum conhecimento de constelação ou não, mas hoje eu vou falar assim, um pouquinho do que acontece. Boa noite, Marcos, boa noite. Hoje eu vou falar assim, um pouquinho de como funciona essa técnica, né, trazida por Bert Hellinger. E antes de começar, eu só queria ressaltar 2 coisinhas que a Ana falou ali, né, sobre segurança. A gente vive realmente numa impermanência. Não existe segurança no nosso dia a dia. Quem busca segurança acaba não vivendo o presente. Por quê? Porque todo dia a gente acorda, mas a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do dia, né? Então, impermanência, essa palavra que a gente precisa, eu gosto muito de usar essa palavra, porque ela denota muito o nosso dia a dia, né? Bom, falando de constelação familiar, existem 3 leis que trabalham, né, a constelação, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber, né? Eu acompanho o meu mestre pessoal, Fernando de Freitas. Ele também acrescentou uma 4ª lei, que é a lei do espaço-tempo. Muitas pessoas, né, quando se deparam pela primeira vez com a constelação familiar, elas ficam um pouco assustadas, né, com as ideias de Bert. Fala, nossa, quem é esse rapaz, esse moço, esse homem que criou essa técnica, né? Uma coisa eu tenho para falar, assim, a pessoa nunca sai a mesma depois que faz uma constelação, principalmente a primeira. A primeira é um divisor de água na vida de qualquer pessoa.
É como se a pessoa é antes da constelação e depois da constelação. Por quê? Porque ela apresenta as leis que existem na vida, né? Nessas ordens. Muitas pessoas falam, mas eu não acredito nisso, tem algumas partes que isso não concordo. E aí, assim, o que eu digo? Eu gosto muito do exemplo de se falar da gravidade. Assim, a lei da gravidade. Se a gente pega uma caneta e a gente solta, ela vai cair. Isso é a lei da gravidade funcionando. Então, ela vai funcionar independente de você acreditar na lei ou você não acreditar na lei. Ela está lá, ela existe. E assim funcionam as leis das constelações. Só um minuto. Rose, deve ser a sua internet, porque aqui para gente a transmissão está, inclusive, uma das mais límpidas que eu já fiz em termos de live. Sai e entra de novo. Quem estiver travando, sai e entra de novo. E quem quiser fazer pergunta, faz aqui na caixinha de perguntas para poder visualizar e eu depois passar para a Val, tá? Fica mais fácil. Continua lá. Então, como eu estava falando sobre as leis, dentro de constelação as leis também funcionam da mesma forma. Se você acredita ou não acredita, as leis funcionam. Então, falando um pouquinho delas, né? A gente fala a primeira lei, que é a lei da ordem, a lei da hierarquia. Quem vem antes no sistema, ele tem preferência, ele é grande, nossos pais são maiores que nós, né? E nós vamos ser maiores que os nossos filhos. Tem muita gente que quando eu falo isso, né, principalmente quem tem problemas com pais que não foram exemplos de pais, fala, não, mas os meus pais me trouxeram muito problema, tal. É uma lei, assim, básica de constelação. É o seguinte, seus pais te deram o dom da vida. Independente do que aconteça, se você está vivo hoje, foi porque seus pais te permitiram estar vivos. Então, quando eu chego nesse ponto, as pessoas às vezes dão uma travada, às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? E eu vou com muita calma, vou bem devagarzinho, explicando os conceitos, né? Respeitando todos os antepassados, por todas as dores, todos os traumas, todas as coisas que aconteceram antes da gente estar aqui. Isso é muito importante, honrar, respeitar. Principalmente hoje, que a gente vive uma era digital, e nessa era digital as pessoas não dão muita importância para o que é lá de trás, mas a gente tem que honrar, sim, a gente tem que saber que a gente tem uma linhagem, a gente faz parte de um clã, a gente faz parte de pessoas muito fortes, que sofreram, que choraram, que passaram fome, que vieram de guerras e passaram por inúmeras provações para que hoje a gente pudesse estar aqui. Segunda lei, que é a lei do equilíbrio, lei do dar e o receber. O pessoal está falando que está travando aqui, né, Ana? Será que tá? Para mim tá ok, para você também? Para mim tá ótimo, inclusive eu fui testar aqui na minha coisa, tá dando 100% limpo. Então, mim... sai, às vezes quando eu estou assistindo lives, acontece, eu saio e entro novamente, porque aqui tá mostrando que tá limpo. Legal, legal. Então, não sei. Bom, lei do dar e o receber dentro de constelações. Todo relacionamento, ele é baseado entre dar e receber. Então, quando a gente entra em desequilíbrio, sempre acontece de um querer ir embora. Isso é muito comum em relacionamentos, né? E assim, mulher, ela é fantástica para querer se doar mais dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Então, às vezes, acontece aí de acontecer um desequilíbrio e esse desequilíbrio gera emaranhamentos. Então, essa é a segunda lei de constelações. E a terceira lei é a lei do pertencimento, onde todo mundo tem direito de pertencer a um clã. É bem polêmico isso também. Por quê? A Beth diz que, independente do que a pessoa que faz parte desse clã tenha feito, ela tem o direito de pertencer. Então, ela pode ter matado, ela pode ter roubado, pode ter brigado,
ela pode ter feito, assim, coisas que não são tão legais. Agora travou. Opa, vamos esperar Agora voltar. Aê, voltou. Então, ela pode ter feito coisas assim que não são muito legais assim dentro da família, mas mesmo assim ela tem o direito de pertencer. Se essa pessoa é excluída, se essa pessoa é botada para fora, né? Lembra, assim, tem muita gente que briga, eu briguei com meu tio, eu não quero mais falar com ele, ele foi expulso da família, ele bebe demais, ele apronta, tal, a gente não quer ele perto. Geralmente, quando as pessoas excluem uma pessoa da família, essa pessoa vem representada numa geração posterior, ou seja, geralmente tem um sobrinho, um priminho, um filho, que vai fazer lembrar as características dessa pessoa que foi excluída. Então tem aí, todo mundo tem o direito de pertencer, independente do que tenha acontecido. E a quarta lei, que é a lei que ela não existe oficialmente no BERT, né? Foi uma lei que o Fernando de Freitas, que é o meu mestre, que eu acompanho, ele colocou, que é a lei do espaço-tempo. E a lei do espaço-tempo trabalha muito com a criança interior. E eu adoro trabalhar com a criança interior, eu adoro, porque a criança interior é sempre aquela que a gente não dá voz, a gente não deixa ela falar, a gente coloca ela de castigo, a gente é muito mal com ela, nunca consegue escutar o que essa criança quer. E a criança, gente, é ela que tira a gente da cama todo dia para falar, para trabalhar, para estudar, para correr atrás dos nossos propósitos, né? Às vezes a nossa criança também ela é muito rebelde, ela quer tudo, né? Ela não quer trabalhar, ela não quer fazer nada. Então cabe a gente, como adulto, olhar para essa criança e identificar o que ela precisa. Nós somos pai e mãe da nossa criança, então a gente precisa olhar para a nossa criança interior e fazer ela ser saudável, né? O que não foi te dado na infância pelos seus pais, agora como adulto, a gente tem a obrigação de prover, de proporcionar aquilo que ela precisa. Basicamente, a constelação, ela funciona dentro dessas leis e, assim, é uma técnica que existe uma parte de fenômeno, né? A gente usa muito sentir, muito o que o boneco ele tá falando, né? Ele tem expressões, a gente consegue sentir as emoções. Eu tenho 2 especializações em constelação, que é a constelação com bonecos e a constelação na água. Então, tem muito desse lance de sentir. Mas também tem a parte técnica, onde a gente tem essas leis para aplicar. Então, não é somente eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Não, a gente tem todo um protocolo técnico que a gente segue e a gente junta também muito do sentir para trazer à tona aquilo que pode ser visto. Sempre que eu entro numa constelação, eu procuro entrar com muita humildade, né, gente? A gente tem que trabalhar com a constelação extremamente no sentido de como eu posso contribuir com esse clã. Porque imagina assim, né? Eu fico imaginando aqueles antepassados, né? O pessoal mais velho lá, que está só na energia aqui. A gente vai chegando, o que é essa consteladora que vem aqui mexer no meu clã e falar com a minha família e mexer com tudo isso? Então eu entro com muita humildade, com muita de cabeça baixa mesmo, e assim, sempre pedindo para ser mostrado o que for permitido. Às vezes as pessoas vêm aqui e falam: Val, eu quero resolver minha vida hoje, eu quero que tudo seja resolvido, coloca aí o que tem que ser colocado. E eu sempre falo: olha, vamos devagar, vamos ver o que o campo deixa ser mostrado, vamos ver o que é permitido do seu clã, né, colocar aí. Porque às vezes a gente coloca muita coisa, tipo, tá bom, vamos colocar. Nos primeiros 10 minutos é tão impactante, é tão forte. Uma constelação, ela tem um impacto tão grandioso na vida das pessoas que isso precisa ser feito com muito cuidado, com muito respeito, com muita sensibilidade. Eu já estive do outro lado.
Eu já estive E do outro fora isso lado. também, né, tem o que a gente sempre coloca quando a gente está fazendo uma sessão com uma pessoa, que, ó, geralmente, né, 99% dos casos, quando nós somos procurados para apagar fogueiras, né? Uhum, Pessoas altamente em estado de vulnerabilidade máxima, uhum, pessoas com estado de sofrimento máximo. E aí o que, que acontece? O que a pessoa tem que entender que não é só a questão da gente não poder falar tudo, ou não poder mostrar tudo, ou não poder trabalhar tudo. Tem duas questões aí. Às vezes você vem por um motivo e aquele motivo não é o que você realmente pensa que necessita ser trabalhado, né? Então, às vezes eu chego e falo, olha, eu quero trabalhar a minha área financeira, que está totalmente bloqueada e eu não consigo progredir. E, às vezes, essa questão que você coloca, financeira, ela está muito conectada, né? Muito mesmo. A Val, eu posso... Val, eu posso falar porque foi da minha constelação, eu não estou falando da constelação de ninguém. Teve uma vez que a gente trabalhou sobre isso, e lá atrás, acho que, sei lá, na minha tataravó é que estava o problema. A gente nunca vai imaginar que nós temos mais de 4.000 antepassados lá de cada lado, né? Porque nós temos pai e mãe, e sendo que a parte da árvore genealógica feminina é muito forte na gente, porque nós, as mulheres, é que geram, então ficam lá com a gente guardadinho no útero, né, o tempo todo. Não é só uma questão de juntar o espermatozoide com o óvulo, tem toda uma questão ali, né, de sentimentos também. energia. Enfim, Uhum. então são questões que a gente não tem noção. E outra é que você não pode viver 30, 40, 50 anos, né, uma vida inteira, guardando dentro de você inúmeras questões, algumas até desconhecidas, que só vêm à tona quando você se disponibiliza a tratar, né? Quando você abre espaço e permite ser tratado, porque você tem que permitir, não adianta o terapeuta estar lá fazendo um trabalho se você não se permite abrir espaço para isso, e querer em um dia, 24 horas, que aquilo tudo se resolva. Algumas questões são, sim, resolvidas. É o que a gente costuma dizer de que a pessoa teve um salto quântico. Ela só precisava ali de um peteleco, né? E ela foi lá e tomou o peteleco e ela acionou estopim e, ok, curou. Mas, atrás disso, tem outras coisas que, se ela não tomar cuidado, ela retoma. E aí é muito importante também, né? E quando a gente fala isso, parece que a gente está querendo puxar brasa para nossa sardinha ou querer manter o cliente ali muito tempo, é que quando a pessoa se encontra bem, ela costuma meter o pé. E é aí que ela precisa do tratamento, que é para ela fazer a manutenção, é que nem uma dieta. Se você faz a dieta, emagrece, e aí depois você vai embora porque está magrinha e abre a boca e começa a comer todos os brownies da vida, tomar um monte de refrigerante, beber todo final de semana comendo batata frita, óbvio que em pouco tempo você vai engordar. E aí é o que a gente chama de efeito sanfona. E esse efeito sanfona também existe na nossa saúde psicológica, vamos dizer assim, né? Então, a manutenção, ela também é necessária quando a gente consegue sair daquele transtorno, daquela vulnerabilidade, né, para não permitir que ela retorne, para a gente se fortalecer, né? Aí, a Sibeli pergunta se a constelação familiar, os familiares mandam recados, e a Daniela perguntou, em quanto tempo podemos fazer uma nova constelação, sendo um tema diferente? Aí é com você, Val. Então, Dani, boa noite, Daniela. A constelação, ela no mínimo, ela precisa esperar 3 meses para que tenha um tempo de todo o sistema entrar numa ordenação. Constelação não é uma técnica que a gente pode fazer toda semana, pode fazer toda hora, não é assim que funciona, tá, gente? A gente pode constelar temas diferentes, mas, assim, quando a gente constela, imagina assim, que tem todo um clã, que tem toda uma estrutura, tem todo um monte de antepassados, o seu sistema atual, né, família, filhos,
o sistema anterior, pai, mãe. Então tem toda uma energia para entrar em harmonia. Então, se eu faço uma constelação em cima da outra, a gente fala que são os papas constelação, que toda hora, qualquer coisa quer recorrer a uma constelação. Às vezes, um tema que você trabalha, por exemplo, em relação a trabalho, a constelação ela é bem complexa, ela vai trabalhar todos os pontos, vários pontos da sua vida. Então, precisa ter um tempo para que aquilo tudo tenha uma efetividade, uma organização, para depois, a gente constelar um tema diferente. Passou uns 3 meses, olha, eu vou ser bem sincera, eu constelei, tem constelações que eu fiz que depois de 1 ano ainda elas reverberaram na minha essência. Porque, assim, outra coisa, tá, gente? Vai achando que terapeuta não tem questões para trabalhar, isso não é verdade. Quando a gente constela, fatais acontece do mesmo jeito pra gente. Então, questões, assim, que foram consteladas 1 ano anterior, às vezes eu me pego assim falando, nossa, isso foi trabalhado numa constelação de 1900 e bolinha. A primeira vez que eu constelei faz 5 anos que eu me deparei com a primeira constelação. Ela ficou reverberando 1 ano, 1 ano e meio. Logo assim, eu percebia que era coisa que eu tinha trabalhado na minha primeira constelação. Então, por isso que eu falo que a primeira é muito especial, porque a primeira é realmente a ordenação da vida, né? O posicionamento. Eu falo 3 meses depois para você vir constelar uma doença, para constelar um conflito mais específico, são coisas mais específicas, né? Então, no mínimo aí uns 3 meses, tá, Daniela? Outra pergunta que foi para a Cibele. E tem uma do Marcos também. Aqui na caixinha de... Tá, a Cibele pergunta... O da Cibele, assim, os nossos antepassados, se a nossa família fala com a gente através da constelação. É possível, sim. Dependendo do campo e se for permitido, é possível sentir alguma mensagem. Como que eu falo? Mas assim, não é propriamente falar, vou lá e vou verbalizar. Às vezes você sente ali um boneco, alguma coisa com uma emoção. Às vezes eles vêm com uma tristeza, às vezes eles vêm com uma vergonha, com um segredo que precisa ser revelado, às vezes vêm com inúmeras situações que fala com a gente por alguns outros meios, né? A gente vai sentindo, olha, e assim, às vezes isso causa muita emoção na pessoa que está sendo constelada, porque as mensagens, elas vêm, e às vezes são falas que a gente não, que assim, o constelador, ele não está propriamente acostumado a falar. De repente a pessoa olha e fala, nossa, mas é exatamente assim que o meu familiar falava, ela usava exatamente esse termo. Então é algo muito, tem o que, né, do fenomenológico, que a gente acaba captando essa energia e transmitindo, sim, quando é permitido as informações de familiares. E a outra pergunta, Ana? O Marcos perguntou. Gente, vocês podem perguntar, tá? Coloca aqui na caixinha de perguntas que eu vou passando para ela, para não subir ali nos comentários e a gente perder. E o Marcos perguntou se através da constelação que temos a oportunidade de corrigir ou tratar uma questão. Sim, com certeza. A gente pode usar, a gente chama de tema conflito. Você traz um tema conflito, algo que está apurrinhando sua vida, por exemplo, alguma coisa que você não consegue dar condução ou tratamento, são padrões repetitivos, são coisas que você fala, nossa, mas isso eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, problemas de saúde, enfim, você pode trabalhar uma infinidade de temas para trazer para a constelação. E aí o que acontece? A gente traz isso para o campo e você consegue ver o seu sistema de uma outra forma, de um outro ângulo. Nesse formato, nessa função, é te mostrado tanta coisa
se você permitir, né? Porque eu costumo falar assim, 50% terapeuta, 50% o cliente. Quando é permitido, você consegue ver ter um monte de insight. Às vezes, para um problema que você fica lá, um montão de gente pensando, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou aquilo? Eu não tenho ideia de como se resolve. Você faz a constelação. A gente trabalha com movimento de alma também, né? A alma consegue perceber aquilo que está faltando e ali, de repente, né, não gosto de falar que é um passo de mágicas, mas assim, as coisas se ordenam e geralmente se resolve. É dado uma resolução aí no conflito que é trazido. Aí o Marcos também coloca que ele sentiu em algum momento fome, né? Uma intensidade de fome, e que ele acredita ter sido do pai dele, que era uma pessoa que comia muito. Como que você explicaria isso? É o sentir. Dentro do campo, quando a gente abre o campo, realmente ele começa a falar com a gente. São sensações, assim, das mais variadas. Pode ser a fome que você passou, Marcos, representando um parente que pode ter morrido com essa sensação, ou está representando a dificuldade na vida do parente, do pai, pode estar representando um antepassado que de repente veio da guerra e que não tinha comida, ou que veio, a gente no Brasil temos um monte de imigrantes, né, que veio nas embarcações, nos navios, os escravos que sofreram. Então tem toda essa energia que a gente traz para dentro do campo. E como que é a forma do familiar falar, né? Acho que a Cibele tinha perguntado. Essa também é uma das formas. Sim. A gente sente o que o familiar sentiu, ou é a mensagem que ele quer passar. Olha, é isso que eu senti. Por favor, entenda o que é o sentimento, né? Às vezes a gente só consegue compreender quando a gente consegue sentir na própria pele. Então foi a maneira que ele conseguiu, de repente, se comunicar com você e falar, olha, realmente isso está aqui, eu estou aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nesse sentir, nesse sentimento. É isso, Marcos. A Cibele... Bom, aqui não tem mais nenhuma pergunta. Cibele, tem outra? Tem a minha segunda pergunta, se pode só deixar fluir sem um tema definido. Olha, eu não aconselho. A gente precisa de um ponto de partida. Por exemplo, a partir desse tema, a gente começa a abrir raízes, né? Começa a abrir funções, puxar os emaranhados. Então, por exemplo, se a gente deixar fluir, o que a gente quer ver? Não sei, geralmente a gente coloca lá, tá tudo bem com a sua mãe, com o seu pai, ter a questão com alguma coisa no trabalho. É muito difícil alguém não trazer um tema conflito para ser constelado. Geralmente se traz. E eu aconselho que traga mesmo, porque daí às vezes aparece um montão de coisa. Eu acho até muito engraçado, às vezes aparece cliente para mim e fala assim, como que é a relação com a sua mãe? É muito boa, é muito boa, é muito boa, é muito boa. Quando a pessoa fala, minha vida é muito boa, muito boa, muito boa, eu já falo, tem coisa aí, tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu deixo até o momento que ela fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, para olhar sobre esse ponto, faz muito sentido. Então, traz sempre um tema, porque é daí que a gente consegue puxar o resto do novelo aí para trazer à tona e o que o inconsciente ele fica guardando. Bom, está terminando aqui nosso tempo e a Val queria trazer uma surpresa, que é uma surpresa até para mim. Então, vamos lá, para a gente finalizar a nossa live. E semana que vem, vocês já estão avisados, vai ter de novo. Divulguem, chamem os amigos de vocês e participem, gente, porque a gente participando, essa troca, ela é benéfica para todos nós. Para mim, para ela e para vocês que estão assistindo, tá? E agora a Val travou aqui. Val, tá ouvindo? Val? Val?
Deixa eu ver se eu consigo falar com ela, porque agora ela travou aqui. Falaram tanto de trava, né? Val, e ela saiu. Ela saiu e ela vai entrar de novo. Então, vamos ver aí o que ela vai trazer de surpresa para a gente. A ideia é essa, a gente trazer um pouquinho, né, das infinitas possibilidades que a gente tem. Não dá para fazer, digamos, grandes coisas ao vivo, mas tudo aquilo que a gente puder fazer para mostrar a vocês, principalmente como o trabalho funciona, porque fala-se muito, né, sobre os trabalhos, fala-se muito sobre inúmeras terapias, inclusive é, muito legal, Daniela, é muito legal mesmo, inclusive cresceu muito a constelação familiar, né? Deixa eu ver se ela aparece aqui para mim. Não, ela sumiu mesmo, acho que a conexão dela caiu direto, porque ela não está nem aparecendo aqui para mim. Mas, enfim, em algum momento ela vai voltar. Na pandemia, né, se falou muito sobre terapias e se transformar várias pessoas, tá ela aqui de novo, e várias pessoas se transformaram e se tornaram terapeutas para poder auxiliar. Então, hoje a gente tem aí um grande movimento de terapias sendo oferecidas. Ei, voltei! Vamos lá. Bom, olha a surpresa. Então, assim... Marcos disse que adora surpresa. Então, não tem a ver com a constelação, tá? Mas como assim, eu sou novata nesse mundo digital aí, eu gostaria de presentear aí essas pessoas que participaram com uma mensagem do tarô, assim, tirando um arcano, né, e passando uma mensagem, uma orientação. Outra coisa que eu queria deixar também, assim, né, falando, né, sobre o tarô, também de incentivar ou parabenizar, eu acho que a melhor palavra é parabenizar a Ana aí, que faz um trabalho maravilhoso com as mesas radiônicas, né? Então ela usa o tarô como tarô forma terapêutica, né? Não é o tarô de adivinhação e o tarô aí para saber o que vai acontecer amanhã. É um tarô realmente para saber o que precisa ser feito para transpor os obstáculos que aparecem no dia a dia. E junto a isso, ela usa também ferramentas quânticas que são maravilhosas. Então, a gente fez alguns trabalhos juntas, né? A gente trabalhou constelação e logo depois ela fez o trabalho do tarot terapêutico para alguns clientes e foi assim maravilhoso, foi fantástico, porque foi uma complementação. O que eu trabalhei na constelação e posicionei o cliente, o que eu coloquei como orientação, ela foi lá e colocou para impulsionar tudo aquilo que a gente trabalhou em mesa. Foi, assim, maravilhoso. Então, esse trabalho que nós fizemos em conjunto foi muito interessante, porque foi uma menina que apareceu para mim, me achou no Instagram e cheia de problemas, inclusive com muito medo de ter acesso ao tarô, porque algum tempo atrás ela tinha tido acesso ao tarô e caiu nas mãos de uma charlatã, e aí os traumas dela aumentaram e amplificaram, enfim. Então, eu fiz umas 2 sessões com ela e depois eu e Val conseguimos trabalhar com ela em conjunto. E ainda está sendo feito esse trabalho, que como a gente fala, não é uma melhora que faça com que você vá embora, largue de mão, porque você retoma. Inclusive, aconteceu isso com ela. Ela achou que ela já estava bem, se afastou. No mês seguinte, ela voltou praticamente chorando e pedindo perdão por ter sumido. Ninguém está aqui culpando ninguém de nada, né? A terapia é para vocês. Vocês é que vão ficar bem, vocês é que vão ter fluidez na vida, né? Enfim, então a gente faz esse trabalho e ele é um trabalho realmente espetacular, né? E sim, através do tarô, eu faço a detecção de muita coisa mesmo. Quem já trabalhou comigo, né, sabe disso. E aí, quando, obviamente, eu não consigo fazer o acesso total, porque também não tem condição, eu
distribuo aí, me ajuda, trata dessa pessoa, porque, gente, uma outra coisa que é muito importante deixar claro aqui é que nós estamos no mundo de contribuição e muito longe de estarmos no mundo de concorrência, tá? Tirem da cabeça a concorrência de qualquer tipo. Concorrência de mãe e filho, concorrência entre amigas. Mulher, então, é o bicho mais concorrente que existe na face da Terra, tá? Falo até por... Ah, que barulho, que susto. Não existe concorrência. O universo é abundante, abundância. Aquele que concorre é porque ele não tem a menor noção de como ele pode ser próspero. E se ele for próspero, ele está fadado ao insucesso em pouquíssimo tempo, tá? Então vamos lá, Val, para não passar o seu tempo. Tá, Qual é a surpresa? Então, a surpresa, na verdade, é para você, né? Para você oferecer para o pessoal. Para eu tirar uma carta. Isso, e fazer aí um conselho para cada um que está aí participando. Como a gente não tem muitas pessoas, dá para, de repente, fazer para todo mundo aí. Levantem a mão aí, gente. Coloca aí quem quer ser o primeiro a ganhar aí uma orientação do tarô. Vai lá. Vamos lá. Jogar. Eu quero. A Ângela quer. A Ângela Pedroso. Ângela, beijo. Beijo, querida. Amo você, viu? Obrigada por estar aqui. Daniela também. E a Sibeli. Lembrando que é uma consulta individual sempre diferente, né? A gente aqui está dando apenas uma ligeira orientação. A carta do mundo. Para Ângela, hora de fechar ciclos e hora de você se posicionar. Quem sou eu, a Ângela? Quem eu quero ser nesse mundo? Coloque-se, posicione-se e esqueça, né, o entorno. Quem você é. Está na hora de você mostrar aí quem você é, tá? Sem medo. Lembrando que o mundo é a melhor carta do tarô, hein, Ângela? Tá com o mundo nas mãos, hein? Bora trabalhar. Já fez todo um percurso e agora está na hora de começar de novo. Próximo. É a Daniela. Daniela é a próxima. Daniela, vamos lá, conecta. O julgamento, que foi a carta que eu coloquei hoje como a carta do dia, né? Hora de renascer, Daniela. Hora de renascer, hora de perdoar, se perdoar, né? Hora de ter um olhar não de julgamento, mas de observação digamos assim, do seu percurso de vida e quais as coisas que você está precisando, né? Perdoar para deixar ir. O perdão aí no sentido de vamos deixar ir, porque só através da liberação é que eu vou conseguir trazer o renascimento para a minha vida. E também, já que a gente está falando aí de constelação familiar, está muito ligado à sua família também, tá? Então, seja lá qual for o motivo, seja lá qual for a questão, perdoe sua família e siga seu caminho. Ninguém tem o direito de travar o nosso caminho, ok? Quem é a próxima, Val? É a Sibeli. A Sibeli a gente falou agora, né? Não, foi a Daniela. Agora falei a Daniela. Agora é a Sibeli. Vamos lá. Eita, saíram duas. A pessoa é exagerada. Vamos lá, vou ler. As duas, né? Vieram as duas, vamos embora fazer. Tá? E a Imperatriz e os Enamorados. Hora de você mostrar isso, a criatividade e fazer as escolhas do seu coração, né? Lembro até hoje qual foi a carta que a Ana puxou para mim. Caraca, que memória! Eu não tenho condição de lembrar. E aí, Sibeli, botar a sua Imperatriz para fora. Eu sei que tem um projeto aí que você está querendo colocar em prática, então eu acho que é um bom momento para você colocar em prática esse projeto e fazer as escolhas do seu coração, né? O que iria acolher o meu coração, o que pode ser até dentro desse projeto aí que você está querendo desenvolver,
desenvolver o projeto na acolhida. Ele vai acolher o meu coração de que forma? Então eu vou meter bronca. Mete bronca. Próximo é o Marcos. Quem é o próximo? É o Marcos. Vamos lá. Mais uma carta para o Marcos se lembrar. Vamos lá. É o Marcos. Marcos, o diabo. Mas não fique triste, como eu falo. A carta mais temida do tarô, ela tem muita coisa para mostrar para gente. A beleza da vida. Pergunte-se, o que pode ser nesse momento que eu não estou conseguindo permitir que se abra para mim de belo da vida? Embora eu saiba que você seja uma pessoa que tem, inclusive eu adoro os posts que ele coloca lá das frutas e das flores dele, dos pôres do sol, do nascer do sol, que são lindíssimos, mas pergunte-se aí dentro o que você poderia trazer de beleza interior sua para contribuir de alguma forma com alguém ou com o mundo, até na sua própria arte. E fique muito satisfeito que isso é dinheiro, tá? Então, uma vez que você consiga colocar toda essa beleza que já tem aí dentro de você, mas que pode ser que ela esteja um pouco recolhida, coloca ela totalmente para fora, que não com a intenção de trazer o dinheiro, de trazer, como é que se diz, a materialidade. Mas através dessa beleza você vai conseguir trazer muita abundância e fartura para a sua vida. Mete bronca, a hora é essa. Sem falar que assim, o diabo é o ego, né? O ego também é um pouco importante, um pouco não, ele é muito importante, é ele que leva a gente para frente, né? Só tem que saber controlar ele, mas ele é essencial também na nossa jornada. Alguém mais, Sim, eu gente? digo que altruísmo demais também faz mal, Sim, né? Tanto o excesso... A gente precisa da matéria. A gente está no mundo de matéria e a gente precisa viver a matéria. Penso... Eu acho tá que... bom. Mais alguém, gente? Tem mais alguém? Então, acho que não, acho que finalizou. Quem? Ter solto. Carla. Ter solto e Carla, as duas. Vamos lá. Carla, eu vi primeiro, depois da Carla vem a ter solto. Vamos antes que o tempo acabe. Carlinha, o mago, eu amo essa carta, gente. Nossas habilidades, nossos talentos, botar para fora, ter iniciativa, ação. É hora, momento de agir. Fazer uso total e restrito da sua, do seu talento, das suas habilidades, que você já mostrou que tem vários, tá? Carla ficou escondida aí um tempão, né? E aí depois ela começou a se mostrar através da fotografia e faz fotografias belíssimas, onde a gente imagina, supõe, cria padrões mentais e crenças, onde não existe beleza, a Carla consegue colocar. Até num prédio, a Carla consegue colocar beleza nas fotos dela. E vamos lá, a Stephanie. Stephanie? A sacerdotisa. A sacerdotisa. Sacerdotisa é aquela mãe que gera. Tem algum projeto aí que você está pensando em botar para fora, né? Alguma coisa que está aí escondida dentro de você. A sacerdotisa são as nossas emoções ocultas. Então a gente fica ali gerando. Eu acho que está na hora de você começar a perceber que está na hora de colocar o fruto para fora, né? Você já gerou. A criança com certeza está aí. Então, talvez essa seja a hora de você colocar a criança para a vida. E aí você não precisa fazer estardalhaço e nem contar para ninguém, por enquanto, porque a sacerdotisa também é o silêncio da nossa alma. Então, guarde, e no momento que você colocar a criança, né, no mundo, aí sim você coloca a boca no trombone. Bico fechado. Ouça. E agora, acho que foi, né? Foi, finalizamos. Foi todo mundo? Foi sim. Muito legal. Muito bom. Eu que agradeço vocês todos por estarem aqui, foi muito lindo.
né? E uma oportunidade também de eu e a minha amiga nos reunimos, porque a gente também está aí muito correndo atrás, né? Todo mundo, né? A gente está num tempo aí bastante... Não, nem digo tão difícil, porque através da dificuldade também tem vindo muitas coisas legais, mas agora a gente se disponibilizou e se dispôs a trazer um pouquinho, né, do nosso trabalho, do nosso conhecimento, da nossa essência para vocês e fazermos uma troca, tá, gente? É muito importante essa troca. Não é só a gente aqui falando o tempo todo. Então, vamos ver se na próxima live a gente consegue fazer mais um bate-papo. Todo mundo falando, todo mundo expondo, né? Gratidão, Val, por estar aqui comigo. Gratidão a todas as pessoas. Gratidão a quem participou e compartilhou. Muito grata. Muito obrigada, Ana, aí, pela oportunidade. Tenho certeza que essa série que a gente vai fazer aí vai contribuir muito, né? De que forma eu posso contribuir para as pessoas que estiverem na nossa live, né? De que forma a gente consegue contribuir, que eu acho que o pensamento tem que ser esse, né? Como você falou, a troca. Toda vez que a gente fala sobre um assunto também, a gente agrega conhecimento, até pega do inconsciente coletivo e traz para a gente também, e a gente repassa aí. Bora todo mundo fluir para a vida, né? Bora todo mundo ir para frente, porque é isso que importa. Gratidão, viu, Ana? Muito obrigada. Eu que agradeço. E o tema da próxima live a gente já sabe qual é, mas a gente vai deixar de surpresa para vocês, para deixar a pulga atrás da orelha. Beijo, ótima semana e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gratidão. Vou salvar, Sibeli. Vou tentar. Tchau.